strong. Olá, muito boa tarde a Boa todos e tarde. desta feita também, olá, boa tarde ao José Manuel Leite Teixeira, que é do Seixal e que nos está a falar do Seixal, e que tem um trabalho muito interessante que tem desenvolvido com os seus alunos. Desta feita, mais uma vez, obrigada por estar aqui com a nossa Associação Ama a Vida, neste encontro de amigos de missão, e a sua missão é extremamente importante. E por isso é que eu acho interessante falarmos aqui dela, porque os professores têm uma missão extraordinária na sua vida. Os professores podem dar toda esta vocação para os seus jovens de querermos ajudar os outros e de querermos também ser voluntários e mudar a vida dos outros. Aqui o José Manuel tem feito um trabalho extraordinário, mas eu gostaria um bocadinho que o José Manuel também se apresentasse aqui a todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir. O que é que este professor surgiu-lhe a vocação? Como é que isto tudo começou? Isto começou porque eu fui aluno dos missionários do Verbo Divino em Guimarães, em Fátima, enfim, nas casas deles, não é? Queria que Depois, falasse mais alto um bocadinho, se fosse possível. depois eles incutiram em mim certos valores. As primeiras histórias que eu ouvi com interesse, digamos assim, foram sempre nas homilias e depois com os professores e com os formadores que apareciam no seminário. E, portanto, esta vocação começou por aí. Eles lançaram a semente, pronto, o chão começou a produzir e eu não pude deixar de encaminhar-me nesse sentido. Por isso é que eu fui ter à Exatamente. escola, nem sequer procurei, nem sequer foi assim, um objetivo muito procurado. No início foi aquele primeiro emprego que apareceu e, portanto, surgiu este primeiro emprego, ainda eu estava a estudar e depois foi continuando até hoje. Foi Ok. possível depois deixar isso sair e verdade para outra profissão, foi impossível, não é? Exato. Eu queria lhe perguntar exatamente isto, que é, os professores têm uma grande missão de vida na evolução e no amadurecimento e na ajuda ao próximo, que podem incutir em todos os seus alunos. Exato, eles trabalham com o futuro, nós pertencemos todos ao futuro, não é? Mas as crianças são o futuro por excelência. Agora, eu trabalhar nesse campo, com esses miúdos, com essa gente toda, trabalho com o futuro e, portanto, tenho que tentar chegar a eles com tudo, com as coisas melhores que eu tenho e que eu recebi, que eu tenho que passar para eles também serem futuro e serem felizes a partir daquilo que eu lhes dei. Por isso é que Exatamente. sou muito importante na escola. Exatamente. E eu sei que tem pertence a um agrupamento muito grande de escolas, porque é professor no primeiro ciclo, segundo e terceiro ciclo também, por isso nas escolas onde está. E eu ia lhe perguntar uma coisa que é. Eu sei que tem um projeto muito interessante com estas escolas e que são muitas, o agrupamento Daniel Sampaio em Almada, e eu ia lhe perguntar, porque um dos projetos que tem é o regador. O regador, que as pessoas não sei se se lembram o que é, não é? Mas, ora, exatamente, é mesmo isso. É um regador, exatamente, de regar o jardim. O que é isto do regador? O regador é um instrumento muito simples que me ajudou a entrar com facilidade, digamos assim, na relação com os meninos, porque para além, porque o importante para eles às vezes não é tanto falar, mas é mostrar certas coisas. E o regador era bom, porque tem uma carga, vamos dizer, simbólica muito grande atrás. Na escola tinham desaparecido algumas árvores, perto da escola tinham desaparecido algumas árvores vítimas da sede, e portanto um dia comecei a levar o regador e a falar disso, que não podemos deixar morrer à sede certas coisas. E antes de mais as pessoas, né? E portanto os valores. E então comecei a fazer pequenos teatros, pequenas mímicas na escola com o regador, e ele começou a passar para certas histórias, porque também construímos muitas histórias, fazemos muitas histórias, motivamos para a leitura e para a escrita com as histórias, quer aquelas que lemos, quer aquelas que inventamos e contamos uns aos outros. E então o regador começou a ser um instrumento que vai sempre comigo para a escola. Todos os dias vai comigo para a escola, ao lado da Sagrada Escritura e de outros bonequinhos que eu faço e que levo e que encontro e que são auxiliares pedagógicos fantásticos. Exato. E diga-me então, o regador, concretamente, o que é que tem feito com os meninos com o regador? Não é só regar as árvores que estão à volta da escola,
como tudo isso começou, mas o que é que tem feito concretamente? Que tipo de trabalhos tem feito com os jovens para que também aquelas pessoas que nos estão a ouvir percebam? O regador é uma metáfora que serve simplesmente para construir histórias, para que eles a seguir, em casa, no mundo, consigam lembrar-se que regar não é só regar, não é só beber um copo de água. Regar é também dar um abraço. Regar é também um, fazer justiça no mundo, ajudar, ser solidário. Portanto, o regador é como se fosse um cenário à frente do qual se passam muitas coisas, mas Exato, sempre no sentido de passar os valores evangélicos às pessoas, aos meninos, de exatamente, maneira e que eles também cidadania. levem para casa, que eles levem para casa, que possam em casa também construir essas pontes, regar essas sedes que também existem lá em casa. Exatamente. Conte-nos uma história que até se tenha passado com algum aluno ou com alguma turma que tenha o marcado. É assim, isto são mais, tenho aqui milhares de histórias, mas não me lembro de nenhuma. Mas tem uma coisa, tem uma que me lembro, porque uma vez lá na escola, uma das escolas tem 9 turmas, e eles tinham todos que construir um cartaz, enfim, uma folha de cartolina, desenhar e escrever as coisas importantes naquele cartaz. E nesse cartaz ficava a Árvore das Histórias, que era uma grande árvore que eu encontrei um dia no caminho de Santiago, e todos tinham que fazer pequeninos desenhos, tipo selo, e todos tinham que escrever, desenhar um símbolo da paz. E todos inventámos naquele dia símbolos da paz. O maior, o mais vulgar, o que aparecia com mais força e regularidade era o regador, e escrito no regador as três letras importantes: paz. Esses cartazes estão escritos e estão colados lá na escola, ainda podem ser vistos, e portanto é uma história, e a história que eles faziam com esta história era aquela, portanto eles regavam o chão, depois iam ver tudo simbolicamente, não é? Tudo Claro, mímica, regavam o chão, as flores cresciam, iam buscar uma tesoura, cortavam a flor, cheiravam a flor, entregavam à mãe, a mãe recebia, cheirava, agradecia, obrigado meu filho, é uma flor muito bonita, cheira muito bem, e era a flor da paz. Pronto. exatamente. Depois um rapaz lembrou-se de inventar uma história ainda mais pequenina, que era uma vez um girassol da paz que tinha nascido no jardim de Beja. Cresceu, depois veio o vento, fugiu com ele para longe. Portanto, arrancou e levou-o para longe. Mas o menino encontrou, colocou dentro de um vaso, regou e agora ele vai crescendo. E Exatamente, terminava assim a história, terminava assim a história. exato, Para mim esta é a mais bonita de todas, porquê? Porque foi uma história que o puto inventou a partir da minha história, que foi muito exato. engraçada. E eu acho que é assim, como também o José Manuel tem formação em teatro, não é? Fazer estes pequenos jogos no projeto O Regador acaba por também fazer com que eles se soltem, consigam demonstrar os sentimentos, o abraçar, o tocar, o agradecer, e isto nos dias de hoje, ainda mais agora com estas situações todas, acabam por ser extremamente importantes. E sobretudo porque eu tinha uma equipa de 6, 7 meninos com necessidades educativas especiais, que era muito difícil, por vezes, pô-los a falar simplesmente. Alguns nem falavam sequer. E, portanto, este objeto e outros funcionavam exatamente para, enfim, que esses meninos pudessem exprimir, de alguma forma, os sentimentos, as emoções no palco. Portanto, eles pegavam neste instrumento e criavam essa tal história da flor que oferecem à mãe. Eu fazia de mãe, outra pessoa ficava a fazer de mãe ali sentados, e eles faziam todos os movimentos que eram necessários para construir esta história. Portanto, às vezes estas pequenas coisas levam a que a criança seja capaz de dar um salto importante na sua vida, digamos assim, de relação Colocar, com os outros. exatamente. Um outro projeto interessante que eu sei que também tem é as histórias para mudar o mundo. Fale-nos um bocadinho sobre o que é isto. Isso é uma história muito comprida, não dá para falar aqui, porque tem a ver com um grande amigo meu, que é o Mas pode Nicolás falar. Buenaventura, Vital, que um dia veio contar histórias à Almada e eu conheci-o nessa época, e depois a ele e a grande maioria dos contadores de histórias, e depois, a partir de uma história que ele contou, que tinha a ver com isso, com um rapaz, com um senhor que contava histórias para mudar o mundo, mas com os olhos fechados, porque não havia ninguém para ouvir as suas histórias, ele então fingia que estava tudo cheio de gente à sua volta
e contava histórias para mudar o mundo, mesmo não tendo ninguém a ouvi-lo. Portanto, a partir daí eu comecei mais conscientemente, quer a construir histórias, a escrever histórias, quer a contar histórias e a ensinar os meninos a memorizar as histórias e a contar histórias uns aos outros. Porque achava, e eu achava também, e os outros meus amigos contando as histórias também achavam que isto de escrever uma história, memorizar uma história, contar uma história, é qualquer coisa de extraordinário do ponto de vista pedagógico e educativo. E porque a gente vê na prática que estes meninos, a sua imaginação vai longe através desta prática e tornam-se seres humanos mais interessantes. E, portanto, foi uma coisa que começou exatamente com o Nicolás Buenaventura Vital, que esteve cá um dia comigo na escola, a meu convite, veio de Paris de propósito para estar aqui com os meus meninos, e a partir daí temos feito crescer esse projeto. Depois ligou-se com um projeto de histórias também, para mudar o mundo de outra forma, não é? Que chama o projeto Ajudares, que nasceu aí no Porto de uma senhora chamada Rosa Vilas Boas, e que desde 2012 que eu participo neste projeto, e portanto eu envio para este projeto várias histórias, 15, 20 histórias, e eles selecionam aquelas que consideram melhores, mais interessantes do ponto de vista da escrita e do tema, e publicam nesses livros, e depois no fundo é um projeto solidário também, não é? Exato. E portanto depois vendemos na escola os livros, e estes dinheiros é para ajudar pessoas carenciadas. E, portanto, tem tudo a ver com isto, está tudo ligado. As histórias para mudar o mundo está ligado a este projeto de histórias de ajudares. Portanto, são muitos projetos ligados uns com os outros. Ainda há outro que tem a ver com aprender com arte, que envolve, sobretudo, o meu amigo João Moreira, que é pintor, e, portanto, é um projeto que me leva a ensinar, a brincar na escola, digamos assim, com os meninos, mas com os pincéis, com as cores, com as tintas, e falando com os meninos. Portanto, a gente, no fundo, vamos fazer workshops de pintura e desenho, enquanto pintamos e desenhamos, construímos histórias e passamos valores. E é isso. É isso mesmo. Agora é assim, o professor é um grande formador, não é? Para todo o futuro, como nos disse muito bem. A minha questão é esta: muitas das vezes os professores também se sentem prisioneiros, quase que por assim dizer, de uma série de matérias, uma série de coisas. Acha que é importante o professor adaptar tudo aquilo que tem de obrigatoriedade para fazer no seu plano curricular, mas que depois pode ir buscar também algo mais, porque as crianças estão a precisar disso? É assim, eu tenho a sorte e a felicidade de dar as duas disciplinas mais bonitas que existem, mais bonitas e mais interessantes que existem, que é a Educação Moral Religiosa Católica e o teatro ou a expressão dramática, porque em algumas escolas não dou este nome de teatro, mas dou com o nome de expressão dramática. Porquê? Porque o programa é sempre vasto, mas eu tenho que adaptar sempre o programa às possibilidades que eu tenho. E tenho que registar, digamos, tenho que transformar os meus programas numa pequena listinha de coisas importantes que eu tenho que fazer ao longo do ano, uma pequena lista, e a partir daí tenho que desenvolver-me, porque é impossível dar tudo que está nos manuais, está nos programas, é impossível. Então eu vou fazer uma síntese, digamos, é como aquelas homilias de certos padres, não é? Se eles fizerem uma síntese com 10 frases pequenininhas e depois desenvolverem essas 10 frases pequenininhas, nós aprendemos tudo e achamos a homilia muito interessante. Se fizerem para lá uma pregação muito grande, para trás, para a frente, repetem, depois nós nem sequer ouvimos nada. Portanto, eu costumo fazer isso, vou ver o essencial. Na educação moral, o essencial para mim é passar a figura de Jesus Cristo. Ponto final. Portanto, a seguir, eu tenho um campo vasto, porque a seguir eu posso falar de tudo e mais alguma coisa a partir deste tronco comum, não é? O teatro, também, o essencial para mim é pô-los a trabalhar de forma que sejam capazes de dizer qualquer coisa de forma expressiva, no palco, sem medo, sem vergonha, né? Está a ver? O principal tema até pode ser este: eles deixarem de falar, deixarem de ter medo e vergonha de estarem a falar com as pessoas. Exato. Portanto, a partir daqui eu junto tudo o resto. Portanto, eu não tenho nenhum problema com o programa, nem com os temas, nem com nada.
o que eu quero a minha preocupação maior é ser criativo, ser expressivo, ser verdadeiro, passar uma verdade. Muitas vezes nós estamos a dar uma aula e não passamos verdade nenhuma e notamos perfeitamente porque a gente percebe quando não passa a verdade, do outro lado faz-nos chegar essa mensagem, não é? Exatamente. E é isso que eu faço. Acha que as crianças são receptivas a tudo aquilo que lhes vai dando, lhes vai trazendo, de uma forma a que eles olhem para o outro, com carinho, com humildade e com ajuda? Se nós não estivermos preocupados só em dar-lhes uma carga de trabalho, porque muitas vezes as disciplinas também depende enfim, do género de disciplinas que estamos a dar. Às vezes é só trabalho que a gente dá. Tarefa, 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 tarefa. E aí os alunos cansam-se e às vezes já não vão à frente, não é? Se conseguirmos dosear as coisas, dar trabalho, mas também fazer companhia, portanto, não estar tão preocupados em encher a cabeça de coisas, mas falar com eles sobre os problemas que eles têm, que eles sentem. E é possível fazer isto com 5 minutos no princípio de cada aula, ou no meio, ou no fim, depende. Às vezes não temos tempo, nem espaço, nem capacidade para fazer isso. Mas se fizéssemos isso, eles aprendiam mais facilmente e era preciso menos tempo para eles fazer o trabalho, enfim, o trabalho da matemática ou do português, ou de aprender a gramática, porque teriam o coração mais cheio de coisas, mais aberto às coisas do que está, não é? Portanto, eu penso que sim, é isso. Exato. Acha que seria importante a escola preocupar-se numa das disciplinas, das muitas disciplinas que têm, em formar os jovens para o voluntariado? Há pessoas que fazem isso já, não são todos, porque às vezes o tempo não dá, mas já há disciplinas que fazem isso um bocadinho, já há professores que fazem isso. Estou a falar do meu agrupamento, porque há pessoas com quem eu tenho uma relação forte e já colaboramos em montes de situações e de atividades, portanto já se faz muitas vezes isso, mas ainda precisamos fazer muitíssimo mais, porque se calhar noutras escolas não se faz nada, ou não sei. Estou a falar do meu agrupamento, já fazemos muito e queremos fazer mais, ainda vamos fazer mais certamente. E o que é que acha que seria importante a escola fazer para isso? Para que se fosse possível fazer Olha, mais? por exemplo, a vossa associação era giro vir à minha escola, só que vocês estão aí para o norte, não é? Não podem cá vir, mas Mas também temos pessoas aí, também temos pessoas aí. então, olhem que eu vou levar isto a sério. No próximo oportunidade, quando o Covid nos deixar fazer estas coisas na escola, porque até ao momento é difícil fazer isto, por causa dos confinamentos e das coisas, mas logo que eu possa trabalhar como fazia antigamente, com atividades e sair e ficarem ou ouvirem pessoas à escola, é uma associação que eu quero ter. Portanto, sim, este trabalho é possível fazer-se com muita frequência. Ou seja, Como levarem dizia, também as pessoas até à escola para darem a conhecer aquilo que podem fazer. Será isso? Por aí também. e levar as pessoas à escola para nos mostrarem aquilo que nós podemos fazer em termos de voluntariado e eles próprios visitarem situações. Imagina que podemos ir visitar a vossa sede da vossa associação ou algum sítio onde vocês pudessem estar e mostrar coisas. A gente podia ir lá e também, não é? Exatamente. Exatamente. Até porque a Ama à Vida já lançou o desafio, não é? Nós estamos a ajudar a recolher bens e principalmente sementes neste momento e alguns bens a nível de higiene e não só, para Timor e não só, vamos ver se conseguirmos, já estamos a conseguir bastantes coisas e por que não, porque eu sei que o professor José Manel também já está um bocadinho a dizer, olhem, se calhar é uma boa ideia, o que para nós era extraordinário. Eu questionava também sobre uma outra questão que me surgiu agora. Será que o professor é um voluntário? Sim, um monte de coisas que eu sou voluntário. Isso sou. Ainda há dias, repara, o meu horário é um horário, pronto, já tenho 61 anos, já não tenho assim um horário muito grande, muitíssimo grande como tinha, mas continua a ser grande. Mas quantas horas eu não dou de graça para fazer na escola com coisas que eu tenho que fazer, porque senão eu fico cá por dentro não fico bem, não é? E, portanto, sei lá, olha o dia da espiga. O dia da espiga eu só tinha poucas horas, tinha bastantes horas, mas não eram assim tantas como isso. Eu passei o dia todo na escola de manhã,
7h30 até às 7h30 da tarde. Só tive um bocadinho de tempo para almoçar. Por falar na espiga, explique-nos o que é que se passa, o que é isso da espiga, que é para que nós percebamos também. A espiga é um raminho de flores que, ou é uma tradição muito antiga, que já vem dos tempos dos romanos e que depois o cristianismo cristianizou, e que no tempo dos romanos seria talvez ali nos começos de maio, agora passou, no tempo dos cristãos passou para a quinta-feira da Ascensão, da Ascensão do Senhor ao céu, não é? Então, as pessoas, os tempos da primavera, as pessoas iam aos campos, iam pelos prados, e recolhiam elementos da natureza e faziam um molhinho de flores, não é? Portanto, a base são sempre 3 elementos. 3 espigas de trigo, de centeio ou de cevada. E depois junta 3 pedacinhos de oliveira. Portanto, as espigas simbolizam o pão, o pão, claro, a alimentação. A oliveira é símbolo da paz e da luz. Depois, 3 bocadinhos de videira, por causa do vinho. O vinho significa festa, alegria. Claro, o sangue do Senhor, não é? Depois, flores brancas e amarelas que simbolizam a beleza e a riqueza. Alecrim, por causa do cheiro, por causa do cheirinho e por causa do sabor e da saúde. Se fizer um chazinho, dá para lavar os pés com chá e eucalipto, é muito fixe, é muito bom. E depois, no meio disto tudo, está o vermelho das papoilas, que dão assim um ar fantástico, aquele vermelhão enfim, no embrulho das flores, que significa o amor, e eu acrescento a liberdade, enfim, do tempo do 25 de Abril, não é? Havia uma canção qualquer sobre isso, já não sei bem. E oferecem esses ramos? Esse raminho, cada pessoa vai lá buscá-lo e guardam em casa, atrás da porta, com um bocadinho de pão e uma moeda presos nesse raminho, atrás da porta, para dar saúde, sorte, alegria, felicidade, etc. E muitas crianças nem sequer sabem o que é que isso era. Crianças e adultos não sabem o que é que isso. Eu também não sabia. Eu faço isso, eu também não tinha essa tradição aí do Norte, porque eu sou aí do Norte, sou de Cabeceiras de Basto. Aí do Norte também não me lembro de fazerem isso, mas aqui para baixo há muito esta tradição. E há uma professora nestas escolas que gosta imenso desta tradição e, portanto, ela passou para mim também isto, e então já semeamos o centeio ou o trigo aqui perto das nossas casas e também na escola, com os meninos, para depois, quando chega a altura de fazer as espigas, os raminhos, então fazemos com as crianças da escola. Aquelas crianças que não estão nessa escola, porque é apenas uma escola. Então tem que depois passar pelas escolas todas, levando alguns raminhos, porque não dá para fazer 3.000 ramos, não é? Mas 40 e tal pelas escolas todas, 50 tem que ter, porque depois chega a esta escola, tu nunca me deste um raminho deste, tens que me dar um raminho. Pronto, lá tem que dar mais um ramo. E os jovens, e eu agora até já falo mais se calhar dos jovens, uma outra questão, naquilo que às vezes íamos falando com o professor José Manuel, era o seguinte, que é, os jovens atualmente estão muito virados para o virtual, o distanciamento, e por causa do Covid ainda pior, as pessoas acabaram-se por distanciar. É importante para estes jovens também saberem, conhecerem outras realidades, como até aí tão perto existem. Nós podemos ver, olha, a antiga Quinta do Mocho, onde eu também já fiz um projeto com outro grupo, dos Missionários do Verbo Divino, Diálogos, em que o cruzar experiências de todos estes jovens acaba por trazer coisas importantes para eles mesmos. A minha questão é esta: até que ponto o professor pode contribuir para que haja esta coesão entre as diferenças de todos? Porque nós eu atravesso quase as idades todas, né? Posso ter alunos desde o primeiro ao 12º ano. E as atividades que nós fazemos ou fazíamos antes do Covid nos vir chatear, não é? Nós fazíamos muitos encontros entre alunos de diferentes idades e sítios diferentes, não é? Não só a nível local, por exemplo, os alunos todos de Educação Moral de Setúbal. A gente costuma fazer um encontro anual com eles todos.
os mais pequeninos por um lado e os mais velhinhos pelo outro, não é? E para quê? Para eles trocarem experiências, dialogarem. Eu próprio tinha muitos projetos pessoais para realizar com a minha escola, por exemplo, os convívios, os piqueniques em que junto os pais, junto as crianças, junto até familiares aqui perto da escola. Saídas para fora da escola com outras escolas para ver, não só ir ver um sítio diferente, ou um museu, ou uma exposição, mas para eles se encontrarem, falarem, passarem, sei lá, mensagens, escrever histórias, tudo isso, não é? Exatamente. Portanto, esses intercâmbios e essa relação que se vai estabelecendo entre diferentes escolas, até com os professores, até diferentes professores, porque nesses encontros muitas vezes encontramos gente de professores de outras disciplinas, que também é importante depois passar para eles este tipo de preocupação, porque eles também estão dentro da igreja, alguns deles são cristãos, e portanto nós costumamos fazer isso. Portanto, é isso, a relação tem que se tornar mais forte, e nunca esquecendo, portanto, os telemóveis, tudo bem, ok, a gente usa isso, mas sempre só num pequenino, porque temos que voltar sempre para o outro lado. Por isso é que eu levo estes bonecos e estas coisas, porque quando eu levo isto para a aula, todos querem mexer nestes objetos. Porquê? Porque eles não têm experiência de ter isto lá em casa. Porque só este objeto tem uma história, porque tem a história do construtor, tem a história do dia em que eu o fui comprar, tem várias coisas, não é? E, portanto, os nomes, por exemplo, há bocado da espiga, os nomes das flores, como é que chamam as flores? Não é só dizer que são flores, elas têm nomes. E o que é engraçado é que, se formos ver a determinados livros, dizem-nos quais são os nomes técnicos, até em latim e por aí adiante, mas as pessoas têm outros nomes, e é esses outros nomes que a mim me interessam. Eu, por exemplo, estava a fazer as espigas na última semana, e estava lá uma senhora que tinha nomes incríveis das flores que eu estava a colocar nos raminhos. Fiquei de ir ter com ela para levar, ir ao monte, fazer fotografias das flores, para perguntar-lhe a ela o nome das flores, para tomar a nota do nome que ela lhes dá, porque são muito interessantes essas coisas. E os miúdos gostam disso. O problema é que às vezes nós não temos tempo e às vezes não sabemos. Exatamente. E é preciso gastar tempo com isso. O jovem necessita de ser mais ativo, necessita de que a escola não seja tão memorizar, mas sim uma prática maior, para que ele saia do mundo do telemóvel ou do computador, não é? E vá para uma outra realidade. E no local onde está, pergunto eu, seja nas escolas em Almada, no Seixal, muitos jovens nem sequer sabem, sei lá, o que é ir a um quintal, o que é ir buscar e recolher coisas que nós temos semeadas e que fomos nós que as semeamos ou plantamos, o que quer que seja, não é? E nesse aspecto, os jovens pedem mais coisas práticas, ou simplesmente aquelas histórias que eles rapidamente vão buscar a uma internet, ou um Google, o que quer que seja? Eles não gostam disso, eles não gostam eles gostam de estar lá com o telemóvel, mas quando a gente diz assim, vai fazer uma pesquisa no Google, eles não fazem isso. Eles não fazem isso. Não. Eles não sabem fazer montes de coisas com as tecnologias. O saber manejar as novas tecnologias muitas vezes não é com eles. Eles sabem estar com o telemóvel, mais nada. Eles não sabem mandar um mail para mim. Eles, para mandarem um mail para mim, eu tenho que os ensinar muito, 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 muito. Exato. Mas se os levar a mexer no jardim da escola, se calhar eles gostam. É isso. Se eu for para a escola com uma sachola para semear o trigo ou outra coisa qualquer, eu tenho-os todos à minha beira e tenho que ter, e é um falatório enorme, porque todos querem saber as coisas. E já temos feito isso, semeamos as favas com eles, colocamos outras flores e por aí adiante. Sei lá, e levo-os para a rua, e levamos para a rua para eles descobrirem o nome, por exemplo, o nome das árvores que estão no jardim. Porque muitas vezes eles não sabem que árvore é aquela que está no jardim. Exato. Há pouco tempo fiz essa experiência, quer dizer, fiz um texto para teatro, 2 personagens, e elas falavam, sabes o que é um plátano? E o miúdo não conseguia sequer pronunciar plátano, dizia plântano.
dizia uma palavra completamente diferente. Opa, o Plátano está aí por cima de ti, estás a ver a sombra dele. Os miúdos não sabem muitas vezes, e portanto, eles gostam disso, eles gostam muito disso quando a gente pega, os tira da sala e os leva para a rua à procura do conhecimento. E o conhecimento é aquilo que está lá. Eles gostam. E a memória, assim, eles realmente não trabalham a memória, mas eu tento meter esse bichinho. Dou-lhes textos para eles memorizar, as pequenas histórias, às vezes para eles memorizar até as vírgulas. Para o teatro. Uhum. Para o teatro, e outras vezes eles têm que ouvir uma história. Na última vez foi uma aula que correu muitíssimo bem. Porquê? Era assim uma aula quase que em círculo. Eu levava uma chave daquelas muito antigas, daquelas portas muito antigas, que era assim, pronto, parecia quase uma chave muito velha, né? Que eu trouxe da minha aldeia lá de cima do norte. E então, eu contei uma história de uma casa velha, abandonada, que alguém abria e alguém vinha atrás, outra personagem, e queria também ver essa casa. Você não está a ver a forma como eles pegaram na chave, eles nunca tinham visto uma chave daquelas, era a primeira vez, de tal maneira que portanto eu contei a minha história, e a seguir os outros 9, 10 alunos tinham que repetir a história para mim a seguir. Ou então tinham que inventar uma nova a partir daquilo. E houve gente que inventou histórias novas e houve gente que repetiu a minha. Mas aquilo que eu vi, aquilo que eu verifiquei, foi a forma como eles pegavam na chave. Porque eles queriam ir contar a história, sobretudo para poderem pegar na chave. E eu pego nisso para uma questão que é, muitas das vezes temos uma matéria para dar, os professores têm uma matéria para dar, seja ela matemática, ciências, seja o que for, mas se calhar, se pegarmos nessa mesma matéria e a dermos de outra forma, chega mais rapidamente. E, por exemplo, há dias, eu acho que foi a aula mais bonita que eu dei na minha vida, porque foi isso mesmo. Eu levava uma coisa projetada, mas depois tinha havido um pequeno acidente na escola, um miúdo tinha caído, tinha-se magoado, estava lá a ambulância e, portanto, os miúdos estavam todos elétricos e tristes com a situação. Depois a professora veio também ter a minha aula para acalmá-los um bocadinho e eu depois, o que é que eu vou fazer com estes miúdos hoje, né? E imaginei que não ia fazer nada, não é? E, portanto, estava ali a professora ainda por cima e ia vigiar-me, ia saber o que é que eu fazia, o que é que eu não fazia, e ela aceitou-se lá no meio deles como se fossem alunos dela, e depois começamos a fazer umas mímicas e umas histórias, tudo sem palavras, tudo só com mímicas, e depois eles tinham que repetir aquilo que eu fazia, ou tinham que fazer coisas diferentes, dependia. E depois fizemos uma segunda história que eu fui buscar a um dos evangelhos apócrifos, e fizemos essa história, e tudo com mímica. E no fim, rematei eu faço uns bonecos pequenininhos, uns cristos assim, está a ver? Uns cristos assim esquisitos de papel. E no fim foi ele que me lembrou, eu acho que foi ele que se lembrou. E então ofereci este Cristo à professora, e a professora foi encantada da aula e os miúdos também, por causa da mímica, por causa do improviso que foi aquela aula. Exatamente. Porque no fundo conseguimos não esquecer o Afonso que tinha ido para o hospital mais uma vez, porque já não era a primeira vez, não nos esquecemos dele, lembramos-nos, se calhar, muito mais dele, mas ficámos calmos porque a mímica, a expressão dramática e o texto que eu tirei do Evangelho e a história que construímos, era aquela história das andorinhas, que Jesus, quando era em criança, inventou as andorinhas com um barro, e depois vinha um malandrão, que eu penso que já é um bocadinho fruto da minha imaginação, vinha um malandrão para estragar os bonequinhos que estavam lá na borda da fonte, e ele dizia, fujam! E os bonequinhos fugiam, os bonequinhos de barro fugiam, transformavam-se em andorinhas verdadeiras, e pronto. Agora está a ver os miúdos todos ao mesmo tempo a dizer, fujam, não é? É engraçadíssimo. E, portanto, eles acabam por... Olha, nós ficávamos aqui a contar histórias imenso tempo, a brincar, mas já se passaram os nossos 30 minutos. Acima de tudo, eu quero essa alegria
um professor, já professor há tantos anos, não é? E que continua com essa mesma jovialidade, com essa mesma força, essa mesma vontade de deixar. E aquilo que eu lhe pergunto é isto: acha que nos seus alunos ao longo da vida, que já lhe passaram tantos, deixou alguma marca pela forma como dá as suas aulas? Eu acredito que algumas coisas aconteçam nesse aspecto e tenho a prova porque ainda há dias estava lá um puto sozinho, lá numa cadeirita à espera de fazer as últimas coisas do dia dele, já estava farto de escola e eu vinha a sair da última aula minha, então perguntei: quem és tu, pá, estás a fazer? E ele disse: estou aqui à espera do CAF, fazer as aventuras, agora já estou cansado, queria ir para casa, mas tenho que estar aqui porque a minha mãe vem mais tarde e tal. Então, e como é que tu te chamas? E eu disse: sou Martim. Martim nem sequer é português, pá. Tu nunca ouviste falar do São Martinho? O Martim é que era. E eu disse: pois, eu sei quem é o São Martinho. Sabes quem é o São Martinho? Sei. Quem é o São Martinho? Era aquele que tinha uma capa e partiu a mãe e depois deu ao pobre e ficou com outra por ele. Tu sabes essa história? Sim, foste à minha aula e foste contar essa história, eu fiquei com ela na cabeça. Eu tinha ficado com a história na cabeça porque eu tinha ido à aula dele e contar aquela história no dia de São Martinho por causa das castanhas. Porque lá naquela escola fazia isso e faço, no dia das festas mais importantes, vou de aula em aula, de turma em turma, contando uma história qualquer. Naquele dia foi o São Martinho. E ele não se esqueceu disso. Portanto, eu imagino que alguns vão guardar pequenas coisas e isso vai ser importante, porque a seguir eles vão passar essas histórias a outros. E é isso, a educação é isso, alguém passou para nós e nós estamos a passar para outros. Lá em Guimarães havia o padre Joaquim, que tinha uma moto enorme lá guardada numa cortezita, num sítio, e nós éramos pequenos, 13, 14 anos, é o tempo do António. E ele guardava lá a moto e depois dava-nos inglês. E quando a gente não queria inglês, a gente pedia para eles nos falar da moto e ele falava-nos da moto e deixava o inglês de lado. E eu nunca mais me esqueci do Padre Joaquim e da moto. Isso para mim foi a maior história da minha vida. Portanto, o Padre Joaquim mandou para mim e eu agora passo para os outros. É isso. É um bocadinho isso. Eu acho que o professor Zé Manuel a sua história, a sua vida é uma história muito grande. E o seu projeto de vida é contar histórias para que essas histórias mudem a vida de outros. E é isso que eu acho que é extraordinário. É um contador de histórias reais, verdadeiras, mas construtivas. E isso é extremamente importante, porque ajuda a construir o futuro de muitos, com uma história que é de um só, que é a sua história de vida. E por isso, muito obrigada, em nome da Ama a Vida. De certeza absoluta que não irá ser só o nosso primeiro encontro, mas iremos ter muitos mais. E não perca essa força, essa alegria de ser professor e de querer ficar na história de vida de muitos. Ok, obrigado. E vamos lá à semente, já estou apaixonado pela semente. Vamos lá Pela ver isso. semente, vamos sim. Obrigada, professor. Obrigado também. Bom para si. Ok, para vocês também, tudo bom. Para si também. Obrigada.